Sejam bem-vindos a mais um mês de parceria e hoje mais um mesa só de mulheres. Eu falei assim que o Fred tá bobeando, eu vou tomar o programa dele. Mas, graças a Deus, estou mais uma vez muito bem acompanhada com a minha co-host aqui, doutora Bruna. E hoje eu tô cheia de doutoras, né, Bruna? Uma mesa de doutoras. Uma mesa de doutoras, menos eu. Uma doutora por osmose. Uma doutora por osmose, por convivência. E tô muito feliz, na verdade, porque eu gosto muito de falar sobre o mercado, né? E gosto muito também de falar sobre essas questões jurídicas. Parece que não, mas eu já acostumei, né? Eu ouço o Fred falando tanto. A convivência. Então, assim, é uma coisa que muito me interessa, né? E eu creio que interesse a todos, né, do mercado condominial ou não. Acho que todo mundo já teve uma vivência aí com, se você foi síndico ou condômino mesmo, de uma situação de um contrato complexo, de um LGPD, de uma análise de cobrança, de alguma coisa assim. Todo mundo já precisou de algum trabalho jurídico, com toda certeza. Então, eu acredito que hoje vai ser um momento de tirar muitas dúvidas, da gente conversar, trocar uma ideia, e você não pode perder, então acompanha aí até o final. E eu quero começar deixando vocês se apresentarem um pouco. Tem uma apresentação aqui toda chique de vocês, tá? Mas eu tô gostando de deixar as pessoas se apresentarem, eu acho que é bacana. Pode começar, Marília? Eu começo? Então vamos lá. Então, meu nome é Marília Sarmento, eu sou advogada, atuante no direito imobiliário e condominial. As mulheres estão realmente dominando os condomínios, né? E o nosso direito condominial crescendo sempre, porque condomínio é problema. E onde tem problema, a gente está lá para tentar resolver, ajudar, minimizar, pacificar. E essa é a ideia, preventivamente inclusive. Né? Sim. Então, é isso. Hoje a gente coordena, a Juliana e eu, a gente coordena a comunidade Expert em Condomínio aqui em São Paulo. Bacana. E que tem um público de advogados condominialistas. Então, assim, a gente vive condomínio todos os dias, trazendo aí as soluções, entendendo essa dinâmica que todas essas questões aí, né? E tá sendo uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, agradeço demais. Obrigada. É uma honra pra gente, né? É um prazer Com certeza. estar recebendo vocês. E Ju, se apresenta também. Sou Juliana Almeida, sou advogada também da área condominial. Atuei como síndica por 15 anos. Uou! E eu gosto sempre de fazer essa pontuação, porque acho que a vivência da sindicatura, ela agrega muito no nosso dia a dia, porque Com certeza. só quem sentiu as dores sabe o que ela realmente representa, né? Quando a gente só acompanha, a gente tem uma noção, mas quando a gente vive aquela dor é diferente. E isso dá uma visão mais ampla para a advocacia, e enriquece bastante. Então, hoje eu tenho o privilégio de coordenar a Regional São Paulo junto com a doutora Marília, de uma comunidade de advogados que só vivem do condominial. Então, Legal. 24 horas praticamente condomínio, porque Nossa. nosso grupo é super ativo, às vezes é domingo, fim de semana, tô com uma intercorrência, o que a gente faz? E aquela troca... Vocês moram em condomínio também? Moro em condomínio. Ah lá, ainda mora em condomínio. Tá? É condomínio na veia, não tem Totalmente. escapatória. É isso. E o interessante da comunidade é que ela é nacional. E o Brasil ele tem muitas particularidades, né? Sim. A situação do Rio Grande do Sul ela é diferente. São Paulo tem um mercado muito específico. O Nordeste tem suas especificidades. E essa troca ela enriquece muito, né? Então é um prazer falar de condomínio, né? Acho que eu costumo dizer que quem foi picado pelo bichinho do condomínio não solta nunca mais. É verdade, Realmente. é verdade. E você sabe que a gente vivenciou isso mesmo nos últimos anos, viajando pelo Brasil, a gente tem percebido exatamente isso, assim, que cada região é um outro país. Isso mesmo. É uma nova história, é totalmente diferente, até as práticas mesmo, né, tanto de vendas, de atuação, é muito, muito diferente. Então é muito bacana, assim. Embora o que a gente tem percebido, até pelo último congresso que a gente foi, a gente está meio no berço, assim, né, das coisas, né? Parece que as coisas acontecem em São Paulo, e aí depois todo mundo- Elas são replicadas depois Vamos nos ver outros como que a gente vai estados. resolver isso, né, no Brasil todo.
Então, a acho... gente discute muito, é bem Eu legal. também sinto isso, Marília, mas eu percebo que no mundo das garantidoras não foi assim. Não foi assim, porque quando nós viemos para São Paulo, a gente veio do interior, né, de São Paulo, e na verdade, assim, lá em Ribeirão, garantidora já era pulverizado, todos os condomínios já sabiam o que era, a maioria já tinha, e veio do sul, né? Quando a gente chegou em São Paulo, a gente falou, nossa, vão arrasar lá. Traz água pra gente, por favor, já pode servir. A gente vai falando e comendo, né? A gente falou, nossa, vamos chegar em São Paulo, vamos arrasar, né? Chegamos aqui, a galera não... Só que não. Só que não, a galera não sabia o que era. O que é garantia mensal? Como assim? Eu falei, gente, não é possível. E a gente achou que tava super na frente. Então, eu acho que na maioria das coisas a gente percebe isso mesmo. São Paulo tá sempre à frente, mas quando a gente fala de garantia, de condomínio, São Paulo é fechado. Na Você percebe verdade, isso? Percebi. O mercado de condomínio em São Paulo, ele é um mercado fechado. É verdade. As pessoas são resistentes a algumas mudanças. Né? Então, é um mercado muito específico. A gente fala que tudo que é de inovação vem do Sul. E aí São Paulo dá uma corridinha ali para equalizar, É isso. mas é um mercado fechado. É verdade. É verdade. Percebo isso também, sentimos isso. E nós começamos já a conversar, eu não deixei a Bruna nem se apresentar. Não, Me perdoa. imagina. Atropelei ela, roxa Não, aqui. que isso, nem eu até dispensaria minha apresentação, eu falo que A eu galera sou já uma já tá te conhecendo, exato, mas... eu sou uma recém-chegada no direito condominial, como eu conversei com vocês no núcleo. Eu vim de Ribeirão, do direito trabalhista e direito de família. E eu brinco que falei pra Paty quando eu cheguei pra advogar no escritório do Fred. Falei, ai, Paty, mas o direito de família, especificamente, que era uma parte que eu tava migrando, tinha minhas fofoquinhas. Eu gostava tanto de saber uma fofoca. Era tão agitada, ela falou pra mim, na hora que ela falou isso, eu falei, Bruna, calma, meu amor. Te conto agora depois. Poxa, a revelação ele vem depois. Você quer agito no mundo condominial? Calma, Exato. E nem assim, um dia é igual ao outro. e aonde as famílias estão? Nos condomínios. E aí uma das primeiras notificações me marcaram bastante. Falei, meu Deus, é disso que eu gosto. É disso que eu tô falando. Mas é realmente um oceano azul de muitas possibilidades. Eu tenho conhecido, principalmente agora, na parte comercial, muita gente bacana, engajada, em levar principalmente a cultura. Quando você falou dos que você foi síndica e que você sentia a dor, só que o fato de você ser advogada, isso traz um peso, uma responsabilidade maior que não existe. Hoje a realidade no Brasil é o síndico morador, o síndico que não tem noção da responsabilidade que é. Verdade. E às vezes até por isso a gente encontra muita dificuldade. Então, eu tenho encontrado bastante pessoas engajadas na parte da cultura. A CSP é uma parte... Uva, por favor. Obrigada. Eu quero uva também. A CSP tem se engajado na parte educacional, porque nós precisamos levar cultura para esse mercado, que apesar de tão grande, é um mercado ainda que lida com as coisas de forma muito amadora. E aí elas nos procuram. Os advogados entram aí. Ninguém procura advogado quando está feliz, quando tem Pois uma coisa boa. Exato. Eu falei da prevenção, que é uma coisa que é exatamente isso, na educação que você está colocando. A gente tem que atuar fortemente na prevenção, né? Embora a gente goste de uma treta. Adoro. Não é? E aí eu acho que é isso. E essa questão de paixão pelo condominial, quem não for apaixonado não resiste. Não. A gente percebe, É verdade. assim, a gente vê isso todos os dias. Tem gente que entra, eu quero saber, quero me inteirar do assunto. Não tal. permanece. E aí não permanece, porque realmente tem que ter paixão pelo que, né, você tá ali fazendo. Senão você E eu me apaixono cada dia mais. não é? E principalmente conhecendo as pessoas que estão no mercado. É isso. E é incrível porque a gente vê, né, na verdade, essa questão do mercado, até a Ju falou, né, fui picado pelo bichinho do condomínio, né. O Fred, ele falava isso pra mim, porque eu sempre trabalhei com educação, né, e a minha paixão sempre foi a parte educacional, sempre foi. E eu achava difícil, né, eu me apaixonar por alguma outra coisa que não Você o criança. que eu já fazia, que não fosse crianças, pais, né?
E ele falou assim, ixi, amor, você vai ver que você não vai conseguir falar de outra coisa que não de condomínio. Tem no condomínio também. Tem criança, pais, tem tudo. Tem e aí tudo, a gente gente, descobre no que o condomínio. condômino, ele é o aluno, né? Ele tá ali precisando ser atendido, precisando ser ensinado. E o quanto que essa parte educacional ela é fundamental. Justamente por conta disso que a Bruna falou, né? Às vezes a gente tem uma visão, não sei como que isso funciona, mas conversando bastante com o pessoal de empresas do mercado, a galera pensa que a maioria dos síndicos são síndicos profissionais, qualificados, que entendem o que está fazendo, e não são. Tanto que qual é a nossa grande dificuldade? É justamente que ele entenda que ele não pode simplesmente acatar algo que a Assembleia fala de não fazer uma reforma necessária que traz risco para a população só porque a Assembleia falou que não. Então, que ele vai responder por isso depois, é ele quem vai responder. Então, o que a gente entendeu aqui como CSP, né? Que se a gente trabalha a educação do povo, a gente vai Melhorar o ambiente. e vai conseguir vender melhor nosso produto. A gente salva a galera, ajuda a galera e vende melhor. Porque, assim, tem empresas que se beneficiam com a ignorância do povo. Tem. Mas no nosso caso, a gente se beneficia com o conhecimento. Quanto mais o pessoal entende e conhece, mais eles falam assim, pera, eu não posso deixar de fazer porque não tenho dinheiro. Eu preciso buscar o recurso, e é onde vocês entram. Então, essa parte educacional, ela é muito forte. Eu acho que hoje ela se faz cada vez mais necessária. Justamente por conta disso. E aí nasce a advocacia preventiva, né? Exato, e hoje de manhã a gente falou sobre isso, inclusive da educação também do condômino, né? Dessa questão de, por exemplo, condomínio em instalação, muitas vezes as pessoas que migram para esses condomínios, que são os maiores, inclusive, elas nunca moraram em condomínio. Exato, não sabe nem o que Então elas taxa precisam condominial. entender, né, qual é o limite dela, qual é o papel dela dentro daquele universo do condomínio, onde ela pode contribuir, né, qual tipo de uma decisão consciente, inclusive da Assembleia. A gente falou sobre pessoas de condomínio de instalação. Participar da Assembleia, né? A galera acha que, tipo, realmente eu tenho a opção de não participar da Assembleia. Cara, você não tem a opção de não participar da Assembleia. Porque quando você não participa da Assembleia, você tá dando poder de decisão da sua vida, da sua casa para outra pessoa. Que você muitas vezes nem Exatamente. conhece. E aí você quer que o Exato. condomínio tenha a sua identidade. Sem contribuir, né? Eu dei uma aula sábado, e aí eu comecei a aula assim, perguntando o que é ser síndico. Aí cada um vem com uma resposta. Mas a resposta que eu mais gosto é assim, ser síndico é cuidar do coletivo sem a participação do coletivo. Porque você tem que dar para aquele condomínio a identidade dele, porque tem que se preservar quem tá ali. Mas as pessoas não participam, não dão a sua voz. Então verdade. é um desafio muito grande. E aí a educação, ela não é só do condômino, mas do síndico também, da consciência, né? O último censo que foi feito pela Síndico.net, em 2024, indicou que existe 40% dos condomínios com síndico profissional. A gente ainda 40%. tem 60% dos condomínios, isso em 2024, deve ter mudado até agora. Uau, 40%. Mas ainda É muito. É muito. é muito, mas Eu- ainda é pouco frente ao mercado. Não, sim, mas eu não sei, Também não. viu? Isso é nível Brasil? Nível Brasil. Novidade pra mim, porque Eu achei que tinha menos. Bem de, menos, de bem 2022 para 2024 saltou de 18% para 40%. No período da pandemia ele foi muito significativo para os condomínios. Ganhou somos mesmo. tanta visibilidade condominial que a gente tem, por exemplo, dentro da OAB, todos os estados têm a tabela lá de honorários e tudo mais. As OABs começaram a colocar nas tabelas de honorários base um quadro só de condominial. Uau, que legal. A gente não tinha isso, Não, foi não depois da tinha. pandemia. Então, para ver como as coisas começaram a ser profissionalizadas no todo, né? E o que aconteceu, assim, juridicamente, no período da pandemia que vocês perceberam? Qual foi o movimento do condomínio? Porque, assim, na CSP, a CSP, ela nasceu, acho que nesse momento, principalmente, do boom ali das receitas que foram prejudicadas. Mas juridicamente, 22, isso. Juridicamente, como vocês perceberam isso? Vocês que já estavam ali na... O que eu percebo foi a visibilidade que o condomínio ganhou, principalmente do famoso Fique em Casa. Uhum. Que do dia para noite, o que era só uma residência,
passou a ser o foco de tudo. Da escola, do trabalho, da moradia, da quarentena. E a comunidade, ela precisou se enxergar ali de alguma forma. Eu comecei a trabalhar com condomínio nessa época, 2020. Por quê? Foi quando o Fred tinha um escritório de advocacia e o escritório explodiu. Porque todo mundo começou, você imagina só, todo mundo foi pra casa. Aquele lugar que era só pra dormir. Aquele lugar que era só pra dormir, Virou você vai ficar o dia todo, você querendo silêncio pra poder fazer seu home office, enquanto a mamãe de cima tava com 4 crianças que não podia mandar pra escola, também precisava fazer home office, então tudo começou a acontecer. Então era Fazendo aula de multa, educação física. Aconteceu comigo. pulando aula de educação física. E bola. outra, manda pra área externa, não Não pode pode, área não externa. Pode área externa, ou amanhã não pode de novo. E as reformas? verdade. Para a reforma, não pode ter reforma. Não, mas o decreto não interrompeu a construção civil. Tá, então volta a reforma. Volta a reforma. Aí volta a limita reforma, prestador. começa um monte de prestador. Aí limita prestador. É isso. Aí todo mundo tá em casa, quer treinar. Gente, como surgiu o atleta na pandemia? Muito. Verdade. Aí faz revezamento porque não pode ter uso simultâneo da academia. Então, assim, a visibilidade foi muito intensa. Foi. Tanto que Os nós- conflitos aumentaram muito. E a inadimplência. É. Porque dentre todas as coisas que eu vou deixar de pagar, o condomínio é o que menos se cobra juros, multa. Então eu Não me vou lembro- perder meu imóvel. não vou- a galera não tem o conhecimento do que é uma inadimplência condominial. Então a inadimplência foi lá em cima. O que aconteceu? Os escritórios de advocacia mesmo, como que faz cobrança no meio da pandemia? Então, assim, as dívidas se acumularam. Eu acredito que hoje muitos condomínios têm a inadimplência histórica muito pesada Por conta dessa por fase. conta dessa fase também. Entendi. Porque não foi uma coisa que aconteceu em 2020. Aí isso Se alastrou. Refletiu. acumulou, né? Foi Na verdade, a cumulativo. gente tem o reflexo na economia até hoje. Né? Até hoje, com Nossa certeza. economia, ela anda meio capenga. E é uma sequência de... Muita gente perdeu emprego, muito empresário quebrou. Nós não temos uma cultura de guardar, de se preparar para um momento ruim. A gente não tem essa cultura, né? Educação financeira não é algo que é trabalhado de fato. A gente teve também a questão jurídica de que não podia despejar, lembra? Não podia Podia cortar despejar. água, não podia despejar. Nada. Daí a pessoa deixava de Não pagar podia o cortar aluguel, a deixava luz. de pagar o condomínio, deixava de pagar tudo. Foi um momento muito tenso. Muito marcante, né? Foi. Tanto que nós tivemos várias leis no período da pandemia para condomínio, né? Assembleia virtual, a lei é do período da pandemia, a lei que obriga síndico a denunciar a violência doméstica é de 2021, é do período da pandemia. Porque você imagina o que aconteceu. Eu me lembro, gente, dos condomínios que a gente cuidava. E ela fala que ela não é advogada. Eu acho que ela não estava engajada Tava com super- toda essa Mas eu confusão. me lembro, assim, o quanto que começou a acontecer de denúncia. E aí os síndicos falavam assim, não vou me meter. Briga de marido e mulher, ninguém mete a Porque mulher. teve muitas situações de síndico se meter no outro dia, a mulher voltar, tá com o marido de novo. Então era uma situação desgastante até que surgiu, né? Falou, não, você não tem mais essa opção. Você é obrigado a se posicionar. Então, assim, os conflitos ficaram mais intensos. Então, problemas que já existiam passaram a ter a obrigatoriedade de serem resolvidos, né? Nasceram mais responsabilidades ainda para o Isso. síndico, né? E os moradores, os condôminos, até mesmo os próprios síndicos moradores, eles precisam ter essa consciência de que ele responde civil e criminalmente pelo condomínio, e isso vai ter o seu bônus e tem o seu ônus. Eu estava em uma reunião ontem em Santos, e o síndico ele tinha um honorário acho que de R$3.000 e ele trabalhava 1 hora por semana. Olha que maravilha, o melhor trabalho do mundo, 1 hora por semana, 4 horas por R$3.000. Tá fácil, hein? Tá fácil. Mas quando as coisas começaram a acontecer, eu não tenho responsabilidade. Né? Não, esse é vendedor maravilhoso, né? Né? Como foi eleito? Vamos dar um curso aqui pra gente. Exatamente. Como se eleger na Assembleia. Síndico morador e
Mas Quando isso as deveria coisas- estar ali nas letras minúsculas. E síndico morador acontece muito. Não vou, obviamente, generalizar. Sim. Mas acontece muito de síndico morador ir para a assembleia com muitas procurações. Então ele determina as coisas sem, porque a pessoa ela quer tirar a responsabilidade dela. Então, você vai lá, me representa, toma a procuração para você. E aí é aí que acontecem as coisas mais críticas, né, dentro do condomínio. Eu Com já cheguei certeza. em assembleia, ainda tem, eu sei que tem convenções que inibem isso, né, mas eu já cheguei numa assembleia que um candidato tinha 60 procurações. Ou seja, já chegou Não eleito. tem assembleia. Parabéns, não tem assembleia. Não tem, Na não assembleia tem. tinha 25 pessoas. Pois é. Mas Tem até um projeto de Simplesmente. lei para limitar isso, né? Porque a boa parte dos abusos e de autoritarismo no condomínio começa aí. Isso. Principalmente do síndico morador. Mas a gente está começando a ver esse movimento do síndico profissional. É verdade. E isso eu acho... não é ilegal. Outro dia eu até estava discutindo com um colega e ele falou assim, mas não é ilegal. Se a lei permite, por que eu não posso? Mas a gente não pode confundir o ilegal com o imoral, Com o antiético. com o antiético. Porque assim, se eu faço uma boa gestão, a minha eleição, a aprovação do que eu levo, ela é natural. Ela não precisa ser impositiva, principalmente se eu sou externo. Né? Então a gente tem aí um problema bem sensível, né? E esse tipo de caso que a doutora Bruna colocou aqui, eles não têm consciência, por isso que essa parte educativa é importante, como é grave a omissão. Eu falo muito assim, o síndico tem maneira de se esconder, né? Tem síndico que vai no condomínio a 1 hora dele lá, ele entra no cantinho, ele vai se esgueirando. Eu já fui, já Fugir dos moradores. Exato. E esse é o maior problema, é medo de assembleia, não convoca, e medo de condômino. Se ele enfrentasse, se ele conhecesse melhor, se ele falasse mais, ele não tem noção como facilitaria a gestão. Não, você não sabe. Eu tô com uma síndica que faz 2 anos que ela faz só assembleia de prestação de contas e só. Ela não faz previsão orçamentária há 2 anos. Nós, inclusive, avisamos ela, né? Já falamos, isso vai dar. Por quê? Porque ela vai ter que aumentar a taxa condominial. E é um condomínio de baixa renda. E ela está com medo, porque ela foi ameaçada. Então, nós chamamos, falamos, então abre mão do condomínio. Mas não deixa de chamar a assembleia, não deixa de fazer a previsão orçamentária, não deixa de fazer aquilo que é sua responsabilidade. Exato. O condomínio, literalmente, todo mês, ele joga para cima as contas escolhe. e escolhe, e paga o que, na verdade, paga o prestador. A ordem é essa, paga o prestador que mais está Que pegando reclamar no pé, que mais está enchendo as paciências. Que perigo. Isso assim, pro síndico, ele precisa ter a consciência do que isso pode acarretar para ele. Inclusive, ele pode responder, né, com os bens dele. Isso não é claro, né? Não. Às vezes a gente fala, eles acham que é lenda. Eu já vi, viu? Eu já vi isso em Ribeirão mesmo. O pior, que se tiver funcionário próprio, por exemplo, tá retendo o INSS na folha e não tá repassando. Aí a gente já tem o crime de apropriação indébita. Nossa. Então começa a desencadear Se uma desenvolve. série de situações que a pessoa pensa que, não, é só a multa da conta que eu vou pagar atrasada. E não é. E o fundo de reserva, que recolhe todo mês? E consome todo E mês. consome. Não sei, tudo. não é um fundo de reserva. Não é Não, uma não é reserva. reserva. Não tem reserva. E isso também é muito sério, né? Uhum. Porque os moradores estão achando que tá sendo Que é pago. brincadeira. né? E o duro que esses mesmos moradores que ela tá tentando proteger de certa forma são os que vão se virar contra Com ela toda depois. certeza, com toda certeza. Porque como assim deixou chegar nesse ponto? É Né? verdade. Eu falo muito disso sobre a comunicação, né? Como que dentro do condomínio, na verdade em todos os ambientes, né? Mas assim, dentro do condomínio eu acho isso ainda mais forte, porque o condomínio ele é uma cidade, né, gente? Ele é uma cidade, então assim, tudo acontece ali. Se você não tiver uma comunicação assertiva, clara, é aquele negócio do óbvio que precisa ser dito e muitas vezes de várias maneiras, né? Porque cada um entende de uma forma, então não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. E dentro do condomínio isso é muito mais forte. Né? E aí eu já vou até pegar um gancho aqui, fazer uma pergunta para vocês.
Como que vocês acreditam? Eu sei que tem toda a parte educacional, mas vamos falar de prática de dia a dia, né? Como que vocês as três, acreditam que a gente pode fazer essa parte jurídica ficar mais clara para os moradores? Porque, assim, é mais complexo, né? Vamos falar aqui de condomínios, que tem condomínios de tudo que é jeito, de alto padrão, tal, mas os condomínios mais populares, mais simples, que as pessoas chegam e não sabem nem o que é taxa condominial, como você citou, né, Marília? Como que faz para trazer essas questões jurídicas tão importantes para esse condomínio que não vai nem na Assembleia? Eu hoje enxergo as redes sociais, para mim, tem sido de grande valia, ao mesmo tempo que tem muito fake news ali, muita coisa meio conturbada que sai, mas tudo bem. É o preço, né? Tem um alcance muito grande, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer realmente uso disso para poder levar. E linguagem facilitada. Então, vou dar um exemplo até, que é uma coisa que eu faço, as pessoas acham incomum. Mas tem condomínio meu, por exemplo, que tem muito problema de convivência, tudo mais, de férias. Eu mesma faço um vídeo e eu divulgo isso, peço para jogar dentro do grupo do condomínio. Grupo só de informativo, né? Óbvio. Apoiadíssima. Porque não quero críticas, inclusive, tá? Não quero críticas no meu vídeo, porque sou eu falando lá. E aí eu faço assim, mostro essa questão, estamos em férias, é responsabilidade dos pais, sabe assim? Obrigada, tá? Bem educativo, na linguagem que eles precisam entender. E assim, não gosto do escrito, é uma coisa que minha, eu falo assim, gente, se vocês mandarem, faz parte, tá? Colocar no elevador, nas áreas comuns e tal, dificilmente alguém vai falar assim, nossa, eu vou ali ler, não vai. Então, acho que o vídeo chama muita atenção, então é uma coisa que eu gosto de fazer para alguns condomínios que eu sei que dá mais problema e tal. Passo uma cartilha, mas eu falando ali. Aí coloco as coisas... Diferente. Qual é a responsabilidade? Então, essa é uma coisa que eu acho que é muito, né, muito pedagógico, Muito. assim, uma coisa extremamente pedagógica, e que a gente tem que começar a entender que as pessoas precisam ouvir um pouco mais e se interessar um pouco mais, e a gente vai ter que usar de aguçar a curiosidade, assim como a gente tenta, né, em busca das crianças nos adultos também. Porque, né, é um problema deles, do dia a dia, da casa. Eu até brinco, às vezes eu falo assim, gente, ouve o que eu tô falando, porque eu daqui a pouco vou embora, mas quem fica é você. A casa é sua, Literalmente. Não é? Eu sou só uma prestadora de serviço. Exato. É verdade. É bem isso. Acho que é importante a gente identificar a linguagem daquela comunidade. Né? É o que você falou. A comunicação não é só o que eu falo, é o que a pessoa está ouvindo e como ela está ouvindo. E hoje, com esse fenômeno de short, é tudo muito automático. Rápido. As pessoas elas não param mais para ler, no máximo ler uma manchete. Então, essa parte do vídeo, de um layout ilustrado, que você traduza melhor, é importante. Então, o síndico ele precisa também estar atento com isso. E o jurídico como um braço. Faz uma cartilha com bastante figura, com, sei lá, desenho em quadrinho, mas qual a linguagem que aquela coletividade fala? Acho que isso é importante. E eu acredito, né, seguindo na mesma linha que vocês trouxeram, se pudesse resumir, eu resumiria em simplificar. Porque o conhecimento jurídico, o saber, na verdade eu tenho percebido isso muito nesses tempos, que o conhecimento ele é poder. E você faz com o poder aquilo que você quiser. Você pode usar ele para o bem, você pode usar ele para o mal, você pode usar ele como uma ferramenta, ou você pode usar ele como uma arma. E linguagem, a linguagem eu acho que ela tem que ser a mais simples possível, independente da classe social. Eu tenho que transmitir o meu conhecimento a nível de linguagem mais robusta, metódica para um juiz. Nesse âmbito, e com essas pessoas, olhe lá. Nem eles estão preferindo mais. A gente já tem o movimento de menos juridiquês até nas petições. Exato. Né? É verdade. As minhas são totalmente sem juridiquês. Não, é gente, muito o difícil. foi abolido das petições. Exato. Então, assim, eu tenho que transmitir o meu conhecimento para as pessoas, a fim de que até uma criança de 7 anos consiga me entender. Se uma criança de 7 anos conseguiu entender aquilo que eu estou falando, então eu acho que eu estou conseguindo me fazer entendida. Então, eu acho que a linguagem, ela não é só a verbal,
pessoal também. Por exemplo, nessa assembleia que eu fui semana passada não, essa semana, era um condomínio mais simples, então eu não podia ir com a roupa que eu estava vestindo hoje. Eu ia colocar uma distância entre eu e os moradores, eu estava ali para vender o produto da CSP. E, de certa forma, cada região, cada pessoa, uma cultura tem um contexto. Então, se eu vejo que você é muito distante, eu não vou ter condições de pagar aquilo que você me oferece. Então, a gente tem que tomar cuidado E até já com a dá a roupa. sensação até de que você tá vindo Uma arrogância. De superioridade. querendo abusar, tirar alguma coisa de mim. Tá aqui porque pra me julgar, tá aqui Exato. Eu acho que a gente tem que se policiar, então, na forma com que a gente fala, com que a gente se veste, de trazer de forma mais lúdica possível, com desenho, setinha, colorido, para que a gente se faça É o entendido. acolhimento. Exato, acolher as pessoas. Né? Eu gosto da ideia de usar todas as formas de comunicação. Eu sei que quase ninguém mais lê, mas se de 10, um lê, um leu. Então eu gosto sim de trazer o escrito, de trazer o lúdico, desenhado, colorido, o vídeo, o áudio. Exato. Nossa, eu gosto muito disso. A gente tem alguns projetos educacionais, né, dentro do nosso ecossistema, né, como mentorias, né, masterminds. E a gente tem um que é o método ID, né, que são 90 dias, aí 90 dias a gente caminhando juntos. E eu gosto muito assim, de um dia eu mando um áudio, um dia eu mando um vídeo, um dia eu mando escrito, porque eu falo assim, Você vai atingindo todo pessoas. mundo. Exato. né? Porque o condomínio é isso, são pessoas de diversas classes sociais, de diversas culturas, totalmente diferentes, diversos princípios, valores diferentes dos nossos e que precisam da informação igualmente falando, né? E essa informação jurídica eu também acho muito bacana, o que a doutora Marília trouxe, porque é o seguinte, vocês estavam falando, eu estava me lembrando, sabe, Bru? Eu sigo uma advogada, que ela é advogada especialista em direito de família. Sim, não pretendo precisar dela. Só para deixar registrado. Deixa registrado, eu não pretendo. Pelo amor de Deus. Mas o conteúdo dela é tão lúdico e é tão assim, ela mostra o dia a dia, ela coloca um pedaço de audiências dela e como eu realmente gosto muito de falar sobre família, né, de entender sobre família, ela coloca uns absurdos ali, né, ela normalmente defende a mãe, né, normalmente é a mãe pedindo a pensão, né, pro filho e tal, e aí ela coloca uns absurdos ali que os pais falam. Cara, eu sigo ela, eu gosto de ver o conteúdo dela, eu já entendo de direito de família antes de assistir ela. Então eu penso que, falando de jurídico dentro do condomínio, a gente precisa pensar com esse olhar, né? O que eu posso trazer para o meu público entender do condomínio sem essa obrigatoriedade de entender, né? Então eu não preciso do serviço dela, e acompanhe, quero aprender com ela, mesmo assim, só pelo lúdico, o jeito que ela traz, né? A gente percebe que dentro do direito, as áreas que estão ali no nosso dia a dia, vamos falar assim, né, do homem médio, da pessoa comum, desperta muito interesse nas redes sociais, né? Então, assim, a gente tem direitos de família e no condomínio a mesma coisa, né? Então, no trabalhista, você pode ver que as pessoas que produzem conteúdo nessas áreas, elas têm vou dizer assim, uma facilidade maior de espalhar. Porque são questões do cotidiano. Porque interfere na nossa vida. E aí eu acho são as dores de muitas pessoas, né? Quem nunca passou, conhece alguém que passou. Exatamente. É isso. E eu acho isso bem interessante porque a gente tem uma facilidade de colocar a situação do cotidiano, né? E entregar ao mesmo tempo aquela questão que a gente está por trás, assim, né? O juridiquês que a gente abandonou, mas trazendo a prática. A gente fala muito disso, assim, a gente precisa entregar a solução, né? Não basta mostrar o problema, é entregar a solução também, né? Então, o problema a gente já conhece. Todo mundo sabe que ele existe. Não ouvi falar. Sabe? Isso. Não é? Eu acho que é isso. Acho que Legal. interessante. Ju, você preside a Comissão de Direito Condominial da OAB de Jabaquara. Sim.
Convenção, regimento interno, assembleia, isso é o que mais aparece nos chamados que vocês recebem ou não? Convenção e regimento interno aparece bastante. Hoje a gente tem uma alta demanda de destituição. Por incrível que pareça, aumentou bastante. E a Assembleia ela acaba caindo um pouquinho, mas ainda aparece um pouco. Mas a alteração de convenção e regimento interno está sempre em alta. Isso. Justamente porque o condomínio é dinâmico, né? Sim, sim. E como que você tá? Eu me lembro uma situação dessas de convenção e regimento interno, que a gente pegou um condomínio para administrar. A gente já teve uma administradora, tivemos 80 condomínios já nessa administradora. Então, a gente pegou um condomínio para administrar de verdade. A convenção, a última convenção atualizada era de 60 anos atrás. Fresquinha. 60 anos! Quanto a sociedade já mudou nesse dia? Gente, pensa só. Então, assim, não tinha nada sobre pet. Eu vou falar uma coisa básica aqui. Não tinha nada na convenção ali, prevendo, falando sobre como lidar e tratar com pet. Mercadinho. Então, assim, você começar a trazer as coisas, então, eles tinham tantas dores, e aí, pra fazer a alteração, né, todo um quórum e tal, e nós falamos, não tem jeito, gente, vocês vão precisar se organizar. E eu acredito que a pandemia também ajudou bastante com isso, porque essa assembleia que dá para fazer a assembleia estendida, permanente, né, ajuda nessas questões que tem o quórum muito específico. Sim, né? Ajuda bastante, facilita a comunicação. Inclusive, a Assembleia Online, ela tende a ter uma adesão maior, porque de onde a pessoa estiver, ela participa, né? Não precisa parar, descer no salão de festas, toda aquela situação. A gente tem muita gente que reclama, sabe? A gente quer ver o síndico, quer estar aqui. Mas, normalmente, os que reclamam são a galerinha do barulho. Que quer causar na Assembleia. A Assembleia Online você não consegue, né? É mais controlado o ambiente. Muito mais. Assim, eu sou muito a favor da Assembleia Online. Eu acho ela mais democrática. Tanto para falar, porque todo mundo é obrigado a ouvir o coleguinha. Calma que é a vez do coleguinha. E você pode ser multado. A Assembleia, quanto para participar mesmo, ela né? Contribui bastante. Bom apetite aí, meninas. Obrigada. Eu só acho que a gente não pode esquecer a essência do condomínio. Cada condomínio tem uma característica. Sim. Na maioria dos condomínios, a Assembleia Online funciona muito bem. E eu gosto bastante, principalmente condomínio grande. Mas, gente, você tem que alugar um espaço, aluga cadeira, aluga caixa de som para fazer uma assembleia presencial. E aí vão 10 pessoas. Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Um custo. Né? Um custo. Então, a segurança é telepresencial, né? Porque o povo fala que não pode falar que é virtual, né? Telepresencial. Ela te traz esse conforto. Agora, se você tem um prédio majoritariamente de pessoas idosas ou que tem dificuldade com a internet, e aí a administradora ainda quer fazer aquele login que não é só clicar no Zoom, no link, tem que fazer login pelo portal. Gente, a gente... Me ajuda. Por favor. Mas você sabe que eu tive uma experiência... Não, essas questões de assembleia, gente, eu sou muito expert. Mais de 1000. Porque na verdade, quando na advocacia a gente fazia muitas, né, como escritório, e depois com a administradora fizemos muitas mais também. Ainda. Eu cheguei já em um ano a fazer mais de 200 assembleias no ano. Então foi muita coisa. Então eu tenho história para tudo. Qualquer exemplo que você quiser que eu cito aqui de assembleia, você eu vou ter. Se eu não tenho o meu, eu tenho um do Fred. Aí eu finjo que é meu. Tá dentro de casa. Estamos em casa. Mas na verdade a gente teve uma situação de um condomínio. Era um condomínio... não eram muitas unidades, eu acho que era 80 unidades. Era um condomínio pequeno, mas que a maioria eram idosos. E aí, o que nós fizemos como administradora? Porque na época, era pós-pandemia, mas muitos idosos estavam com medo. Já não precisavam mais usar máscara, só que eles estavam com muito medo. Então, eles não queriam que fizesse assembleia, a gente precisava fazer assembleia. Então, o que nós fizemos? Nós disponibilizamos durante uma semana 2 funcionários da ADM para estar no condomínio, ensinando eles a utilizar, cadastrando eles, fazendo toda a parte de atualização dentro do sistema e tudo mais.
E assim, gente, o idoso, ele entra no Facebook, ele entra no Instagram, ele faz essas coisas. Por Ele que compra não? na Amazon. Compra na Amazon, por que não entrar no Mercado Livre, na Shopee? Por que não entrar numa assembleia, né? Fica à vontade. Por que não entrar numa assembleia? Então, a gente fez esse trabalho com eles, ensinamos a galera, e vocês não sabem, foi a assembleia com mais adesão que eu tive na Isso que vida. é bacana. Tinha 80% dos moradores. Mas que vocês fizeram um trabalho de inclusão. Exatamente. Essa Então, é a assim, não é que não dá certo, mas você precisa trabalhar o como, né? Não é chegar lá e impor e falar, gente, se vira, manda seu... Uma vez eu presenciei uma síndica falando, manda seu neto te ensinar. Mas ela tá até chorando de emoção. Ela se emocionou. Perfeita, Bruna. Manda seu neto te ensinar. Cara, não é assim. Você precisa pensar em todo o como, né? Logística. Mas funciona. É possível. Se você fizer um negócio bem Sim. feito, dar um Atuar no suporte. condominial é isso, né? Você preocupar com Com o todo. tudo. É o como. Se preocupar no como. Não é só você chegar, ficar à É. vontade. Não é só você chegar e querer impor uma nova regra, uma situação. Exato. A gente precisa pensar no como. Como que eu vou proporcionar isso pro condomínio? Pra funcionar, né? O condomínio ele é muito cultural, né? E cada condomínio tem uma cultura, tem uma especificidade. E quando você chega querendo impor uma nova regra, mudar aquela cultura, você cria um choque Sim. desnecessário. Toda mudança de cultura passa por processos, passa por etapa, não é do dia para noite. Não, e a princípio, né, dá sempre a sensação de... dá a sensação que você tá querendo impor, né? E ninguém gosta disso, ninguém quer viver com uma imposição, né? Eu falo muito disso. Então, Ainda a mais no gente- ambiente residencial. Né? Exato. Então nós precisamos pensar mesmo. Então dá pra fazer alterações, dá pra gente pensar aí. Mas você falou uma coisa, Ju, que também tá pegando bastante lá, que eu achei interessante, que é a questão da destituição, né? Eu falo, por isso que eu falo, que o conhecimento, ele sempre vai ser importante. Porque existem muitos síndicos que omitem dos condôminos como eles podem prosseguir com uma destituição. Eu já acompanhei casos de síndicos que foram destituídos de uma maneira ilegal, né? Com lista falsa, Assinatura com falsificada. assinatura falsificada, com procurações falsas. Eu presenciei, inclusive, aconteceu um recentemente, e o nosso escritório estava defendendo a síndica, e aí, assim, depois de 3 anos saiu a decisão, quer dizer, já tinha 3 anos que o outro síndico estava atuando lá, assim, saiu a decisão de que a assembleia era nula, que Mas já perdeu o objeto, Mas é né? isso. Você tocou numa perdeu. dor nossa, porque o judiciário não acompanha. não acompanhou o Não ritmo. acompanha a Verdade social. que a gente precisa no condomínio. Não é isso, Cara, Ju? isso é muito verdade, né? Dor, Não a gente acompanha a precisa esperar. velocidade. E isso é um fato, porque 3 anos depois, o mandato, em tese, já até se encerrou. Já não tem mais objeto aquele. Vai converter em quê? Em indenização? Né? E aí, Então, pro síndico, ele tava ali querendo buscar o melhor do condomínio, que nesse caso era um grupinho, né, que fez tudo errado. Aí ele vai prejudicar o condomínio, fazer o condomínio pagar uma indenização para ele, porque não são as pessoas que vão pagar, né? É o Exato. condomínio. Então, assim, aí a assembleia foi nula. Tá, e agora? 3 anos que se passaram faz o quê em com cima de isso? uma assembleia nula. O que você faz? Já teve mais 5, 6 assembleias depois disso, validando tudo, né? Então, assim, Aí precisa de uma análise com cautela, né? Acho que a destituição, ela é um ato muito sensível. sim. E a sindicatura, ela é muito mais política do que jurídica. Nossa, o Fred sempre falou isso, cara. Né? Sempre. O pessoal ficava bravo com ele. É Falava, não, síndico, você tem que entender que a sua ação, ela é política. Tanto que se dá por eleição, né? É um ato político. E o síndico, o que eu tenho visto na prática é que existem síndicos muito bons administrativamente,
mas inviáveis politicamente. É verdade. Por conta da verdade. comunicação falha, por conta de questões pessoais, mas que não consegue atender o condômino. Uhum. E aí os condôminos entendem como uma pessoa autoritária, que não é acessível. E na verdade é um problema político. E aí quando vem uma decisão dessa, você tem que analisar. Todos os atos foram nulos, qual a extensão da sentença, como fica essa coletividade. É um trabalho bem complicado na área jurídica. E juridicamente falando, essas destituições, elas partem dessa questão mais política ou administrativa, as que você tem acompanhado lá na região? Eu já tive questão que juridicamente realmente tinha problemas sérios de desvio, e aí por parte de síndico profissional, inclusive. Mas normalmente quando é síndico morador é por questão política. Isso é muito específico, né? E é triste, porque assim, às vezes a pessoa está se doando, acha que está entregando o seu melhor e na verdade não está atingindo o que aquela coletividade anseia e passar por um processo de destituição onde você mora Nossa, é uma exposição e um desgaste assim muito grande. muito Constrangedor. complicado. Muito. Mas você sabe que eu acredito que, por isso, que um bom síndico, de verdade, eu sempre falei isso, e a galera falava, porque vocês têm o escritório de advocacia, a gente não é. Um bom síndico, ele tem que ter uma equipe. Ele não vai saber tudo, ele não tem como se proteger de tudo. Então ele tem que ter um bom engenheiro, ele tem que ter um bom advogado do lado dele. Porque vai ter situações em que é melhor que ele saia, que ele peça a autodestituição dele. Ó, tô saindo, gente, tô entregando o meu cargo, então beleza. Vocês têm que consertar o elevador, ele vai cair com vocês dentro. Vocês não querem. Isso mesmo. Eu tô entregando, eu não vou ficar aqui, senão eu Não se vou expor a responder. isso, né? Tal. Só que ele vai ter essa orientação se ele tiver um bom jurídico do lado dele. Então ele tem advogados que aconselham ele, que expliquem para ele quais são o que isso pode acarretar para ele. Né? Então assim, a gente percebe o quanto que nós, como escritório de advocacia na época, o quanto que a gente direcionava o síndico. Luta essa guerra aqui. Não, essa aqui você não vale a pena. Essa aqui você consegue. Até esse ato de renúncia, ele precisa ser muito bem preparado. Porque senão só pra... tá vendo? A gente tinha razão. Foi só pressionar um pouquinho que ele... Então, você precisa montar toda uma estrutura para deixar claro que não teve irregularidade, mas que eu não preciso passar por isso, né? E aí entra, assim, um bom departamento jurídico preventivo. É isso, a galera fala assim, não, eu não tenho processo no meu condomínio, eu não preciso de jurídico. Socorro, gente. Não é só E esse é outro ponto que a gente ouve sempre. Às vezes é um condômino falando assim, lá, o síndico já contratando assessoria jurídica, pra quê? Vai contratar assessoria jurídica? Devendo. A gente já não tem dinheiro no caixa, não sei o que, não sei o que. E não entende que o jurídico é aquele braço que vai trazer para você esse olhar de precaução, ou seja, às vezes você tá ali, né, resistindo a um contrato mensal para essa assessoria jurídica, mas que vai te tirar de um prejuízo maior, vai te renegociar contrato, vai trazer uma série de benefícios para sua previsão orçamentária, esses ajustes, que muitas vezes o síndico, gente, é um universo de conteúdos, assim, as pessoas acham que é muito fácil, Não, mas imagina. é muita coisa. Você né? sabe que teve uma situação, nosso escritório era contratado mensal de um condomínio e o condomínio resolveu fazer uma reforma. Ninguém nunca ouviu essa história, é nova, tá? Ninguém nunca passou por isso. Aí o condomínio resolveu fazer uma reforma, aí o que o síndico fez? Vamos cotar com as empresas. Aí cotou, beleza, tinha uma empresa lá cobrando, eu lembro que na época era tipo uns 300 mil e uma outra cobrando 120. Diferencinha. Básica. Aí a gente já falou assim, peraí. Não está certo. Eu, como administradora, na hora virei e falei o seguinte, falei assim, ó, você pediu pro seu jurídico analisar essas empresas, fazer uma diligência, porque você precisa ver todo o histórico dessa empresa, quem eles são, o CNPJ, se eles têm algum processo, enfim, fazer uma diligência. Você buscou, eu vou passar isso pro meu jurídico, foi fazer essa diligência, gente. Ia ser 120 mil reais ao vento.
Era uma portinha. Era uma portinha, não existia. Na verdade, dentro da empresa tinha mais de 20 sócios. Sabe, uma história assim, bem cabulosa. E aí o que acontece? O condomínio ao lado, que não era nosso, fechou com eles. O que Dor de aconteceu? cabeça, não acerta. Não, perderam, sumiram, eles desapareceram. E esse condomínio que era nosso não teve esse prejuízo porque fizeram a diligência, porque tinha um bom jurídico ali acompanhando e dando suporte. Então, talvez esse tipo de história precise ser realmente fomentada, as pessoas precisam entender quais são os riscos. Não é só sobre uma ação judicial. Que na verdade não é pouco, né? Porque também quantas ações judiciais são evitadas com um bom jurídico, né? Com uma boa orientação. E eu vou além, né? Não só a responsabilidade do síndico. Puxando a sardinha agora para o nosso lado, que a gente tem responsabilidade também. Não somos deuses. Muitos advogados sentam nessa posição de que eu sei tudo, a minha orientação é a melhor, mas muitas vezes acaba passando. Eu estava conversando com uma parceira essa semana e eu fui mandar um contrato de parceria nosso. Ela é formada em Direito, daqui de Cotia. Falei, olha, você tem um jurídico? Ela já tinha falado que já era formada, só que não exercia síndica profissional. Eu tenho um jurídico, mas eu sempre leio e sempre refaço o caminho que o meu advogado fez, porque o advogado, ele é um humano. E aí ele comeu uma bola num contrato que ela mandou para ele. Aí ele falou, vai ser assim, assim, assim. Ela falou, não é assim. Então, assim, o advogado, ele tem que ter muito cuidado. Claro que a gente não advoga só para um condomínio, para uma administradora, só que as decisões do condomínio muitas vezes passam pelo advogado. Então o síndico só vai validar aquilo que o advogado dele falou. E isso depois acaba gerando uma responsabilidade até por aquele que deveria dar o consultivo, o parecer, falando, não, mas eu agi de acordo com aquilo que meu advogado falou. Então vai ser uma falha na prestação de serviço e aí aquele síndico que responderia pelos seus bens passa a ser a responsabilidade do advogado que prestou um mau serviço. E você falou uma coisa que, assim, eu sempre falo isso. Assim, gente, eu sou jurídico, eu não decido. Eu vou trazer o cenário para vocês. Do diligência é isso, eu trago o cenário. Você quer correr o risco? É seu. Né? Você quer correr o risco? É lógico que é isso que você está dizendo, assim. Pondera e ele tem uma fundamentação. Olha, minha decisão é essa, porque o meu jurídico me trouxe essa fundamentação e por isso estou decidindo assim. Fundamentação, né? Exatamente, que é isso que muitas vezes eles não têm. Às vezes a fundamentação era o mais barato, a gente está sem dinheiro. Isso não é justificativa, né? E muitas vezes ela é adotada dessa forma porque se leva isso para a Assembleia, e aí eu volto a falar, né? A decisão da Assembleia ela tem que ser tomada consciente. As pessoas têm que conhecer o que elas estão decidindo ali, né? Verdade. Então a gente volta até lá atrás com a nossa conversa aqui do começo, lá na saladinha, que é da educação da pessoa, de falar a língua deles, de mostrar o cenário, de trazer... Porque tem síndico que a gente percebe que leva a decisão para a Assembleia e fala, eles que decidiram mais barato. Com os Pilatos. Lavei minhas mãos. Vira os Pilatos da vida. E eu falo isso, né? Do exemplo que a Paty falou que eu vou ter que trazer em todas as mesas, porque foi a primeira assembleia enquanto comercial da CSP. Eu tinha participado de algumas assembleias na IVA Advocacia. Tem que contar, esse a gente tem que contar. Esse é um quadro para Bruna. Quadro, caso assembleia. Minha primeira assembleia de vendedora. Na verdade, o advogado ele é um convencedor. Ele precisa defender a tese, então a minha tese era CSP de um ex-colaborador aqui da empresa que saiu e foi trabalhar na concorrente. E um exímio vendedor. Nossa, ele fala tão bonito. Ele fala muito, ele é professor de história, tem uma eloquência assim. Eu falei assim, enquanto a assembleia acontecia, eu falei, nossa, parece que ele é o advogado aqui, mas eu não me apresentei como advogada, me apresentei como representante comercial da CSP, até porque nem não era o foco. E aí ele foi ganhando na eloquência, aí eu falei, eu vou vender aquilo que eu acredito que é o diferencial da nossa empresa. E ganhei de 17-0
na Assembleia contra ele. Ó, Eu falei, tem que ser o que quadro. aplaudir de pé. Tem que De contar pé. em todos. Exato. Porque eu falei assim, ele tá ganhando na eloquência, eu vou ganhar no diferencial, que é o meu produto. E aí eu falei, olha, tem garantidoras que elas abandonam o condomínio quando atinge um teto de inadimplência. Não sei se vocês já passaram por um caso como esse, mas a Marília já... é desesperador. Você faz a contratação de uma prestação de Nós serviço já socorremos contando vários condomínios nessa situação. nessa situação. E ele sabia que isso acontecia. Ele surtou. Isso não existe. Inclusive, ele já trabalhou antes da CSP em outra empresa que fazia isso. Não, e vivenciando, inclusive, aqui A recuperação. a recuperação dessa galera que estava abandonada aí sem ter como pagar as contas. Não existe isso. Falei, gente, talvez eu tenha ofendido o colega, não quero... Foi até ruim essa questão de as empresas se apresentarem de forma simultânea, eu acho ruim. Eu acho que tem que entrar um, sai outro, mas valeu a experiência. Valeu a experiência e a operação que a gente É que pra ganhou. começar nunca é fácil, Bruna. Quando a gente é boa, a gente começa pelo mais Meu difícil. Deus, eu falei assim, Henrique, Quando a gente vai ser incrível ainda, aí é Eu mais falo, difícil. falo, mas meu pai eterno. Mas é uma coisa que eu sempre falo, leve para todos os síndicos, ou quando eu faço reunião com o conselho, leve mais de uma empresa, mais de um prestador de serviço para apresentar o produto, para que a Assembleia faça o juízo de valor dela e decida. Tinha um cara muito eloquente falando coisas maravilhosas, que ia dar isso, que ia dar aquilo, Que não eram reais. que não eram inclusive. reais. Eu falei, gente, não Não é porque é acredito. concorrente, não, é porque a gente conhece. Devido às facilidades, É, né? sabe, Devido às É. facilidades. Uma ferramenta que eu gosto bastante para evitar esse tipo de... Porque assim, Assembleia de Condomínio e Tribunal do Júri é teatro, né? Uhum. Quem tem muitas vezes, quem tem a melhor eloquência acaba ganhando. É Acaba eleição, levando. gente, eleição de síndico profissional, se apresenta 5. O primeiro, coitado, se cada um falar 10 minutos, na hora da votação o povo não lembra do primeiro. Não. Lógico que não. Né? Então, eu gosto sempre de formar uma comissão. Bacana. A comissão de obras, a comissão que vai escolher o síndico, bom. a comissão... Porque aí, ali, seleciona 4, 5 pessoas, essas pessoas vão analisar as propostas, vão ler o relatório da due diligence feita pelo advogado, vai entrevistar as empresas, e aí você leva uma decisão mais concisa. Porque no calor da Assembleia é A complicado. doutora Exato. Bruna fez uma comissão na hora da Assembleia de E 17 resolveu pessoas tudo. e resolveu. É isso aí, foi Olha a sacada maravilhosa. dela. Não, e era um condomínio de implementação. As pessoas engajadíssimas. Todas as assembleias eu ouvi o pessoal, né, da época que eu era, tinha 5 pessoas, a assembleia foi rapidinha. A minha não, a minha tinha que ser uma assembleia de implementação, das pessoas super engajadas, querendo fazer perguntas e mais perguntas. Eu falei, não, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. Com raiva da Com construtora. raiva, Sempre sempre com assim. raiva da construtora. E aí eu falei assim, eu vou falar aquilo que a gente vende. Falei, não acredito, aqui são, eu falei isso, aqui são teatros de vendedores. Esqueçam o que eu tô falando. Faça a prova social, entra aí. Enquanto eu falo com vocês, nas redes sociais de vocês. Não reclame aqui. Quem vai falar como a CSP vai se comportar na relação é o cliente. Exato. Aí eu acho que foi aí que porque a gente tem que levar na Assembleia esse comitê. Uhum. E eu ganhei meu comitê aí. Foi ótimo. Foi ótimo. E aí deu tudo certo. Estrategista. Estrategista, advogado trabalhista, né? A Assembleia. Não sei se vocês já participaram de audiência trabalhista, tudo acontece nela. Você tem tudo acontece numa audiência trabalhista. Mas é basicamente isso, o poder de decisão, de influência na decisão que o advogado tem, ele precisa também ter responsabilidade e cuidado, levar o Sim. cenário, não a opinião. Exato, é isso. E justamente nesse sentido de contratação e tudo mais, é importante que se vá para a Assembleia com a comissão organizada e que se mostre, porque tem muita gente que fala, não tem telão. Gente, alugão não é tão baratinho. Coloca lá, você está verdade, discutindo verdade. uma obra de, sei lá, de 300 mil, de 600 mil, de 1 milhão. Coloca Tem um lá para as pessoas projetorzinho. Não, e enxergarem. coloca as coisas de uma maneira clara, né, gente? Eu sempre falei tanto isso para os meus síndicos, porque a prestação de contas, 10 planilhas, galera, Exato. me ajuda Com aquelas isso, letrinhas isso. miúdas. miúdas ajuda em a te 5 ajudar. minutos. A luz acesa. E aí já enxerga. começa assim, ó, as pastas estavam aí, viu quem viu. Gente, não é assim que funciona. Vamos para a vida real. Eu me deparei com um síndico recentemente, eu preciso citar ele.
o síndico de Araraquara, porque foi muito bacana o que ele fez. Ele nos chamou e falou assim, olha, eu quero fazer a minha prestação de contas, mas eu vou fazer de um jeito que eu sempre gostaria. É o síndico morador, tá? Síndico morador. Eu sempre pensei que eu gostaria de ver assim com os meus síndicos. Então, o que ele fez? Ele fez vários slides gigantes, assim, o slide com as letras gigantes, mas com pouquíssima coisa. O que tinha? Saldo inicial da gestão dele, saldo final. Pontos de melhoria que ele já fez, pontos que ele precisa fazer. E aí ele explicou, esses daqui eu não fiz por causa disso, porque o que ele fez? Ele pegou todas as solicitações dos moradores e colocou lá. Das solicitações de vocês, 10 eu fiz, 10 eu não fiz. As que eu não fiz por causa disso. Raro, Maravilhoso. Raro. E aí o que ele fez? Ele apresentou foto de tudo. Nossa. Galera, adivinha, prestação de contas, unanimidade de aprovação. Não tem como não aprovar. Quem que vai contestar isso se tem dúvida? Ah, e ele colocou lá, ó, quanto tem no fundo de reserva, e era aqueles condomínios grandes, assim, 600 unidades, várias torres e tal. É uma então, cidade, né? Exato. Então ele tinha, assim, o fundo de reserva, o fundo de obras, o fundo para reforma da churrasqueira, eles tinham vários fundos ali. Aí tinha o fundo de arrecadação também, eu não lembro como que era colocado, mas era um fundo de arrecadação de uso de área comum, locação, Nossa. né, de aluguel. Então era um dinheiro separado. Aí ele colocou o valor que tinha em cada um dessas aplicações. Explicou o que estava em aplicação, o que estava em poupança, quanto que estava rendendo. Gente, Se ele vender, maravilhoso, né? isso. se ele vender, ele fica rico. Exatamente. Ele fez assim, foram acho que 10 slides. Ao invés de um com a planilha gigantesca. Só que saiu todo mundo feliz, eu nunca vi. E ele colocou previsão orçamentária, aumento de taxa condominial, porque para poder fazer os 10 itens que ele não conseguiu. E teve unanimidade em tudo. Naquele dia, tudo que ele colocou, foram 2h30 de assembleia. Foi unanimidade em tudo que ele colocou. E aí vem me falar que foi por causa de quê? Da comunicação. Não tem como. A Assembleia é estratégia, né? Você tem que se preparar antes para ela. É uma boa apresentação. A escolha até dos itens de pauta. Tem gente que faz a pauta 10 itens. Meu Deus, depois de 1h30, 2 horas, ninguém entende mais desligou. nada. Não, e aí coloca as coisas mais importantes por no último, final. né? Porque é polêmico. Não faça definir isso. pintura de fachada por último. Gente, vai ser não, né? Daí o pessoal começa a ir embora. Sorteio das vagas de garagem. Ficaram dois pra decidir. Não, você sabe que teve uma época que eu coloquei como regra que eu só fazia assembleia de sorteio de vagas de garagem com pauta única. Eu também só faço pauta única. Não vem me colocar Nossa. ressalta. Já não é o suficiente sorteio de vaga de garagem, gente. Já não dá pau, É o pano su- pra manga o Principalmente suficiente. se for escolha, né? Mas hoje em dia é maravilhoso, né? Hoje em dia Curte nós temos online. ferramentas pra tudo. Ah, é muito Você bom, aperta né? um botão, tá sorteado. É coisa linda. Mas o meu condomínio teve quem preferia o papelinho de votar lá. Mesmo com a tecnologia Mesmo. recente. Mesmo. Ah, mas como eu vou saber que Como a pessoa eu que tenho programou certeza- É muita resistência. Né? Meu Deus, não tem lisura? Aí, Agora, eu já tive condomínio que não quis pagar o custo da plataforma, mas aceitou fazer pela inteligência artificial. Então, o próprio condômino montou o prompt, mandou para todo mundo antes. Ó, esse é o prompt. Tá bom. Pegou o prompt, colou lá na hora, botou gerar. Tô sorteado, todo mundo satisfeito. Olha isso. E não teve nem Boa custo da ideia. plataforma. Então, Ferramentas do mercado condominial, É, gente. como é exato. a realidade de cada lugar. Né? Como A que é? Não cultura. adianta você querer estabelecer, nada. vou colocar assim em todos os condomínios. Cada condomínio Tem sua realidade. tem a sua realidade, não Uhum. tem como. É. E aí, já aproveitando essa ideia de cada condomínio tem sua realidade, eu quero aproveitar a oportunidade para apresentar para vocês um produto nosso que tem tudo a ver com advogados. Então eu vou até pedir para a Bruna fazer isso, né? Para eu não cometer nenhuma gafe. Eu já estou muito ousada aqui É nada, nesse papel corajosa. de não, a única não advogada aqui falando sobre questões críticas, né? Então nós iniciamos a nossa conversa aquele dia a respeito desse produto,
que o passivo que nós temos hoje é passivo puro e simples, que nós fazemos a cessão dos títulos, o advogado faz o subestabelecimento daquele processo e nós perseguimos aquele crédito até que a gente receba. Só que agora a gente vai fazer a compra do passivo, pode ser um pouco mais estressado, então nós comprávamos aí 4 anos e meio, porque nós teríamos ali ainda 6 meses para tentar a recuperação antes da prescrição. E agora nós poderemos considerar passivos de 5, 6, 7, até uns 8 anos, aí dependendo do caso. A Marília. Interessante. Fale mais. Conte-me mais sobre isso. Explica melhor, porque tá bom demais. E aí o Fred, advogado, que já militou aí na cobrança extrajudicial e judicial dos condomínios, das taxas, percebeu que os advogados estavam ficando chateados com ele, porque, querendo ou não, a CSP entrava e pegava aquela carteira de inadimplência do escritório de advocacia, então a gente estava se indispondo, e ele ali no meio da trincheira, enquanto CEO, diretor da empresa, mas também advogado, ele falava, eles têm razão de estar resistente, né, com a sabe a dor CSP. que é trabalhar, né? Ali 10% de uma taxinha baixa, mas é melhor pingar do que secar, né? E aí, visando resolver essa questão do passivo, porque o síndico ele tem 2 anos aí, no máximo do mandato dele para resolver os problemas da sua gestão. Então, o condomínio não tem tempo de esperar um processo, que eu peguei uma carteira de inadimplência de uma dívida de 1996. Não pensa se o condomínio está precisando desse... De forma alguma. De 30 anos, mais de 30 anos, por Deus. favor, né? O síndico não tem tempo, o condomínio precisa do recurso, o advogado segurando e o morador Só se beneficiando. perdendo, né? Se beneficiando e em vias de perder o imóvel. E aí esse produto nós faremos a compra do passivo, o refinanciamento dessa dívida, então o morador ele vai poder encerrar o seu processo ali, fazer um termo de confissão de dívida, nós vamos pagar tudo isso, né, com deságio, claro, mas nós pagamos até 80% da carteira da inadimplência. A gente faz um estudo, precifica os títulos, se vai ter prescrito, enfim. E refinanciamos com o morador aquela dívida em até 60 meses. Então vai ser uma nova oportunidade daquele morador regularizar a sua situação. E como ele vai ser considerado um adimplente, ele vai poder votar em assembleia, ele vai poder participar de um conselho, até mesmo se candidatar a síndico. Ele né? reconquista dignidade. seu direito Exato, ele político, né? reconquista o seu direito político de novo. O condomínio resolve o problema do passivo, do caixa. O síndico consegue ter uma gestão um pouco mais eficiente e nós vamos remunerar o advogado que trabalhou até ali. Que é justo, Que é né? justo, Sim. porque fazer reserva de honorários, eu não sei se vocês já conseguiram receber reserva de É honorários. doído. Vocês já conseguiram esse feito? Eu falei com um advogado de mais de 30 anos, ele falou, Bruna, eu consegui uma vez em quase 40 anos de advocacia. Né? Então, assim, é uma forma de reconhecer o trabalho de quem estava tentando recuperar aquele crédito até ali. Então, nós vamos pagar o condomínio, refinanciar a dívida e comissionar o advogado. E a coletividade agradece. E agradece. Todo mundo respira. Todos viveram felizes Todos para ficam- sempre. Exato, todos viveram felizes para sempre. Porque são 30 anos de sofrimento, né? Às vezes a gente fala Exato. sobre isso em assembleia, quando a gente dívida que né, prossegue um tempo aí, fica muito tempo. Todo mundo sofre por isso. E às vezes as pessoas nem lembram, né, dessa situação. Mas E elas não têm a consciência de que uma dívida dessa vira um rateio para ela. Eles não fazem essa conta. Que a De taxa comunidade, condominial, é. ela precisa considerar inadimplência, Exato. né? Fora que a teoria do carro quebrado, né? O condomínio que tem um passivo acumulado, ele nunca se estimula a pagar do mês. Eu já tenho tanto, pra que eu vou, se eu estou exposto a Uma situação? mais, uma menos. Mas a partir do momento que ele entra verdade. numa regularidade, ele se motiva, a do mês começa a ser paga, então muda todo um cenário. Exato. E tem a questão também da penhora, daquele único bem de família. Aí entra naquela questão, mas tem casos sim que o judiciário tem deferido a penhora de único bem,
E você dá uma chance para essa pessoa que talvez nunca mais conseguiria refinanciar um imóvel pela idade, pelas condições financeiras que ela tem ali. Lá em Ribeirão, principalmente, tem muita questão de pessoas que moravam em comunidade. O governo foi lá, fez um loteamento, né? Aqui também tem bastante, né? Tô entendendo aí no mercado aqui. E aquelas pessoas, elas não tinham consciência. Às vezes foi vendido para ela que ela ia pagar uma taxinha de R$50 e ela acha que vai ficar aquilo lá de eterno. Né? Então, assim, foi dada uma oportunidade de moradia mais digna para ela, só que ela se viu numa situação que ela não vai poder arcar com aquilo, ou ela come e compra os seus remédios, ou ela paga o condomínio. Né? E aí essa pessoa ela vai ter uma oportunidade de refinanciar a sua dívida e continuar com o seu bem. Conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila com relação a isso. Esse vai ser, assim, um diferencial da CSP, porque ninguém compra passivo. Hoje as garantidoras elas prometem a compra do passivo. Mas não compram. Não compra. Chega lá, aprova em assembleia. Mas tá na ata. Mas então a gente viu aqui, a gente não quer mais. Sendo que às vezes o síndico apostou. Às vezes só fechou a garantia só para amarrar a garantia mensal. E aí fala, nossa, mas e aquele valor? Aí entra a CSP. Mas agora a gente vai ter que esperar 12 meses para entrar como garantidora, para ir fazer a compra do passivo, enfim. E o financiamento, né, que é um produto que a gente já tem, ele tá na crista da onda. Porque uma coisa é você fazer uma obra que você está vendo ela acontecer. Os prestadores de serviço ali nas áreas comuns, executando, você tem prazer em pagar aquilo, o movimento. Verdade. Agora, quando você vai fazer um rateio para esperar a arrecadação para fazer uma obra... E o dinheiro desvaloriza demais também, né? Exato. Acaba ficando inviável. Exato. Eu me lembro que em muitas situações a gente falava assim, o ano que vem vamos fazer a pintura? Vamos. Então começa a ratear esse ano. Chegava o ano que vem, tava 2 vezes o valor que a gente tinha arrecadado. Né? Então, fora que assim, dependendo do rateio, se é um rateio de pouco tempo, acaba aumentando o número de inadimplência das taxas condominiais, porque o valor fica alto. Então, o bom do nosso financiamento, não sei se vocês já conhecem, mas ele é muito, eu falo que ele é muito democrático, né? Porque cada morador ele pode escolher quantas vezes ele vai pagar. Porque vamos pensar, a gente está falando aqui de democracia o tempo todo dentro do condomínio. Cada um tem uma história lá dentro. Então eu vou ter aquele morador que ele tem um valor que ele vai querer investir de uma vez para pagar menos juros. Tem aquele morador que não tem nada guardado e ainda não consegue uma parcela alta, então ele vai querer fazer em 60 meses. E o outro que vai querer fazer em 12 meses. Então, assim, a gente consegue atender democraticamente o condomínio dessa forma. E para o condomínio, o valor é à vista. Essas soluções, elas são importantes porque a gente fala muito de cobrança humanizada, né? A gente tem muito esse olhar, assim, porque é isso. Tem gente que tem problema de saúde, tem gente que acontece ali, uma situação de dificuldade momentânea. E hoje dá em pra dia, colocar no pacote de inadimplente, não dá. né? E assim, quando a gente leva isso para judicialização e tal, a gente chega na penhora do imóvel, mais ou menos aqui em São Paulo hoje, demora ali, vou pôr um prazo médio, 1 ano. E seriam 12, né, cotas condominiais aí. E às vezes essa pessoa não teve o tempo dela se reajustar ali. E eu sempre falo, a gente já abriu várias vezes, a gente está sempre aberto para negociar. Mas a gente precisa negociar, porque o síndico tem o dever de cobrar. A gente, enquanto jurídico, tem o dever de tocar o processo para frente. Eu ainda brinco e falo, gente, o processo é para frente, eu não consigo voltar. Eu não consigo andar com o processo para trás, eu vou tocar o processo para frente. E chega uma hora que fica inevitável, que a gente chega e fala, por favor, penhora. E aí essa é uma situação que a gente traz uma solução. Tudo que a gente, até a gente não quer, né? Para nós é muito melhor que se resolva, que o condomínio consiga pagar as demandas dele e que o condomínio consiga prosperar, né? Fazer o que tem que fazer. Pagar suas contas, fazer suas reformas obrigatórias, suas melhorias, porque muitas vezes a água, né, tá dentro do que ele já deixou de pagar.
Sim. a água, o gás. Eu sempre falo isso para os outros, estão suportando não só a parte comum, mas o teu consumo individual, é um peso, Isso, né? e acontece demais, né? Muitos Muito. condomínios ainda não têm individualização Não de tem. água, de gás, e não vão ter, até Muitos por não não é ter possível, estrutura, não é possível E estruturalmente. esse produto do financiamento, eu acho que ele, intrinsecamente, ele é até um produto educativo, porque cada unidade vai responder pela sua fração. É verdade. Porque deixa de ser uma responsabilidade do condomínio e do síndico de suportar aquilo. E aí cada morador, a partir do momento que você assumiu, eu vou conseguir pagar em 36 vezes, é em 36 vezes que você vai pagar. Essa sua inadimplência, se lá na 20ª parcela acontecer, não vai ser transferida para os responsáveis. Então, assim, cada um ele precisa ser responsável por aquilo que ele faz dentro do condomínio, e o condomínio ser aquele que viabiliza, e aí chega a CSP para viabilizar o recurso para a gente trazer essa solução. Às vezes até para tirar projeto do papel, né? Quanto condomínio gostaria de ter energia fotovoltaica, Sim. que a médio e longo prazo tem uma economia, valoriza o empreendimento, então tudo isso faz uma diferença. É um produto que a gente, energia fotovoltaica, a gente tem um colaborador que é especialista, está em Recife, inclusive, É verdade. nas usinas de energia solar, porque a gente vai trazer essa inovação para o mercado também. Legal. Aqui em São Paulo, né, talvez a gente tenha um pouco mais de facilidade, mas eu conversei com uma síndica, olha o spoiler, eu falei assim, você foi genial. Ela quer fazer cobertura de garagem e ela vai colocar as placas de energia em cima da cobertura de garagem. Eu falei, você arrasou. Ela falou assim, não, na hora que a CSP fizer o aporte pra mim, você vai ver. Eu vou ficar nesse condomínio mais não sei Quero quanto essas tempo. fotos de antes e depois. Nossa, Síndico, isso é pelo amor de importante. Deus, trabalhem com fotos de antes e depois. Isso é prestação de contas. Exato, Isso exato. é transparência de informação, né? Muito, muito. E enviem pra nós. Eu tenho feito uma campanha, sabe? Você que tem feito uma transformação no seu condomínio através da CSP, você precisa compartilhar com a gente. Porque a gente gosta tanto de compartilhar com os nossos outros clientes, com os nossos próximos clientes, mas também com os nossos colaboradores, né? Para que eles consigam enxergar daqui a transformação que eles têm conseguido realizar na vida das pessoas, Com né? certeza. Porque, querendo ou não, o recurso financeiro, ele traz essa transformação se bem gerido, Sim, né? Se bem administrado. transforma vidas. Nossa, pelo amor de Deus, você traz uma qualidade de vida. Eu até dei esse exemplo na última mesa, e que foi um exemplo que me tocou muito. O Rico estava na mesa que a gente fez com o Rafael da Arsenal. Ele falou que teve uma situação de um condomínio que estava com o elevador quebrado há mais de 2 anos e tinha uma pessoa no último andar que era cadeirante, que não saía de casa há mais de 2 anos. Você tem noção do que é isso? Então a gente precisa realmente entender que o que a CSP hoje está trazendo para o mercado, que é essa solução, que vocês trazem para o mercado, que é o conhecimento, que quando a gente fala de mercado condominial e você faz um bom trabalho, você traz transformação para a vida das pessoas, para os lares. A gente fala muito isso. Então, por isso que o nosso propósito ele é o lar. Nosso negócio é condomínio, mas o propósito é o lar, porque é essa transformação que chega no lar das pessoas, né? E eu creio que todo mundo que trabalha no mercado condominial fazendo um bom trabalho, obviamente, né? Importante. Fazendo realmente um trabalho ético, correto, tá transformando a vida de alguém. Vocês saibam que quando você sai de casa, você está transformando a vida de pessoas. É verdade. Né? Isso é muito gratificante. É muito. Eu fico muito feliz. E eu vi umas fotos lá que o Henrique mostrou, um condomínio com a fachada toda judiadinha, assim, a pintura de fachada caindo, descascada, e depois o prédio todo bonitinho, com portaria, com portão. E a gente pensa às vezes, Bru, que isso é só estética. Não. Um condomínio sem pintura, ele pode cair. Exato. Imagina uma pessoa que tem uma rinite alérgica, essa parede sem pintura, ela tem infiltração, ela pode ter bolor. E imagina você depois de um longo dia de trabalho, cansado,
Você olha pro prédio que você mora, lá pro seu Autoestima, bloco, né? e aí você tá todo bonitinho, você fala, nossa, cheguei em casa. Não, aí Agora- vamos mais profundo. Imagina depois de uma vida toda, para terminar de pagar o seu apartamento, você termina 360 parcelas. 360 parcelas depois, terminou. Mas é verdade, ele, não ele está desvalorizado, porque não foi bem gerido. Exato. Porque não pintou, porque não fez uma reforma, porque não trouxe uma inovação. E aí, na verdade, você descobre que aquele investimento que você fez de uma vida Com inteira, tanto sacrifício. na verdade, não foi um bom investimento, não tem valor. O nosso negócio realmente são vidas e sonhos e transformação de lares. Seja qual for a área que a pessoa, qualquer prestador de serviço, desde a pessoa que faz a faxina, a quem aporta, quem aprova, quem orienta, no final nós tocamos em vidas, em famílias, e isso vai ter uma recompensa. Eu acho que a gente já é recompensado, né, todos os dias, por isso que a gente faz. E é motivo de muita alegria para mim fazer parte dessa transformação também. Sabe que o meu slogan sempre foi que a pessoa ela tem que ter prazer de voltar para casa. Ah, que lindo. Eu tenho que ter Isso. prazer de ali estar, né? E é isso, é se sentir acolhido. Eu sou acolhido nos pequenos detalhes. Num portão que está funcionando, no elevador que está funcionando, numa pintura que está agradável, que eu tenho orgulho de levar uma visita na minha casa. Um que eu não vou- jardim feito. Num jardim bem feito. Gente, tem pequenos detalhes que as pessoas não se atentam, mas um bom paisagismo, uma iluminação, traz tanto conforto para um ambiente e aquilo reflete na qualidade de vida das pessoas que não tem Totalmente. preço. Com certeza, Totalmente. com certeza. Não, é isso. Eu acho que no final é tudo sobre propósito, né? Condominial Condomínio. Que bonitinho. E aí a gente se apaixona, né? Por isso que eu falo, o bichinho do condomínio é isso. Você se apaixona porque você se apaixona pela transformação. É o mercado que você consegue trabalhar, ser bem sucedido. Eu falo que hoje tudo que eu tenho foi o mercado condominial que me trouxe. Então a gente realmente hoje, cada viagem que eu faço, eu e a gente sempre faz isso. A gente fala assim, Vamos lá. Se você me permite, ele te retribui. Ele te trouxe, ele te me retribuiu, Não é é? verdade. Eu acho que é meio retribuição. A gente faz. A muito. gente A entrega, gente às vezes né? fala isso, fala, nossa, é tão estressante. Foi por isso que eu falei, tem gente que não aguenta. Não é fácil, né? Não é um mercado fácil. É muito problema mesmo, a gente enfrenta coisa, mas vale muito a pena. É isso, ele me retribuiu. Tanto que eu invisto no mercado Isso condominial, E ele tanto que eu te entrego, ele te me devolve. dobro. Né? Como o JJ que fala, né? O trabalho devolve, né? É isso. O condomínio também devolve. Se você fizer bem feito, com propósito, com princípio, com certeza ele devolve. Com certeza. Meninas, quero agradecer de verdade a presença de vocês mais uma vez. A gente que agradece. Dizer que foi um prazer conhecer um pouco mais do que vocês fazem, do pensamento de vocês. Entender que a gente tem mais sinergia ainda do que a gente imaginava, né? Verdade. Bem Verdade. isso. E eu creio que nós trabalhando juntas, nós podemos sim trazer mais transformação para o mercado. Então contem com a gente, tá? Se vocês precisarem de qualquer coisa, lembrem da 6P. Nós preparamos um brinde para vocês, uma surpresa, uma lembrança. Espero do fundo do coração que vocês gostem. É da Ju? A entrega da Ju. Entrega da Mari. Obrigada, Vi. Obrigada, Ju. Ai, obrigada. Deus abençoe vocês. Tomara que vocês gostem aí dos mimos que a gente entregou. Só de vir Gostei aqui. do Ju aqui, ó. Foi Exclusivo. exclusivo. Muito gostoso. A gente que agradece, a gente até comentou energia boa de vocês, demais, assim, isso é bem bacana, porque é muito gratificante, assim, acho que a gente tem que, né, o nosso trabalho, como eu falei, já não é fácil, a gente sabe disso, a gente está lidando com pessoas, com vidas, com opiniões diferentes, às vezes, né, então, assim, trazer essa leveza, essa alegria, né, esse propósito. Esse é amor, né? Exato. Esse amor. Faz diferença. É Parabéns isso. também pro trabalho de vocês. Obrigada. Fantástico. Obrigada. Obrigada mesmo. E espero vocês aí para os nossos próximos eventos. Também tô sabendo que vocês também têm um evento. Quer falar? Quer contar?
queremos. Aproveitem. Nós temos um encontro voltado exclusivamente para síndicos e administradoras, dia 29 de agosto. Que legal. Justamente levando essa leveza, né, com toda a complexidade que o mercado condominial tem, mas sempre com essa leveza de transformar conhecimento em melhoria e qualidade de vida. Então, Legal. deixar um convite para todos os síndicos, dia 29 de agosto, na Avenida Paulista. Esperamos vocês. Link de inscrição está no nosso Instagram. Isso é muito bom tê-los conosco. Tá ótimo. Obrigada, menina. Gente, fique com a gente aí. Em breve nós teremos mais mesa e parceria. Tenho certeza que vocês conseguiram aí conhecer um pouco mais as nossas parceiras e aprender assim como nós, né? Ter mais conhecimento agregado. Então fica com a gente, até o próximo.